gente, aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Estamos aqui no nosso 11º episódio com uma pessoa muito especial, e antes de apresentá-lo para vocês, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, se você estiver assistindo a gente, e se você estiver nos escutando, não deixe de seguir aí o nosso perfil para vocês sempre ficarem sabendo dos novos episódios, tá? Dito isso e feito isso, quero dar as boas-vindas a Adriano Bittar. Eu tô muito feliz, não consigo nem dizer a honra que eu tô em ter você aqui. Então eu quero agradecer demais por ter tirado um pouquinho do seu tempo para compartilhar esse tanto de conhecimento que você tem. Obrigada mesmo. Imagina, Isabela, é um prazer meu. Olá a todos também. E eu também fiquei super feliz de ser convidado por você. Eu te sigo nas suas redes e eu acho que o material que você produz é muito legal. Então, para mim, é super feliz também de estar aqui. Ai, que show, gente. Tô me achando aqui agora. Bom, vamos lá, Adriano. Conta um pouquinho pra gente de quem você é, como que a dança, a ciência surgiu na sua vida, suas experiências. Vamos nos conhecer um pouco. Tá bom. Olha só, eu tenho que fazer um resumo disso, né? Porque é uma história tão grande já. Mas é assim, eu sempre gosto de começar falando que eu sou apaixonado pelo movimento, né, humano e pela arte, né? Pelo corpo, movimento e arte. E acho que mais ou menos em 93, nos anos 90, assim, é que eu consegui associar as coisas que eu gostava através de uma prática anterior, né? Eu fui vendo que eu queria trabalhar com cura, com educação, com artes cênicas e criando condições. Acho que eu já vi isso bem lá, assim, experimentando enquanto artista da dança, né? E já com o olho na fisioterapia, um pouco na medicina, eu tinha uma perspectiva assim de cura, né? Ser um curador, né? E também um dançarino, engraçado, né? Essas coisas elas se complementam tanto no sentido assim, de onde você mexe no corpo, como que você mexe, qual que é essa magia, né, da preparação corporal do artista, né? Então, eu acho que eu fiquei interessado muito por isso, eu já tinha essa vontade de aplicar isso na arte e com as pessoas também e comigo, né? Eu sempre tive assim essa coisa de aplicar em mim mesmo, né? De ser um laboratório também, né? E o objetivo era para que clientes, artistas, estudantes alcançassem seu máximo potencial físico, mental e poético. Para mim, de novo, essas coisas não tinham como ser dissociadas. No sentido da criatividade, da presença, né? A gente costuma falar do poético como um extrapolar dos sentidos, né, em cena, os sentidos complexos, né? Você vai mover de forma a comunicar-se, né? A afetar as pessoas. Então, para mim, isso aí tinha muito a ver com o que eu queria ofertar, né? Esse é o início de tudo. E para todo mundo, né? Amplamente. Todo mundo artista, todo mundo também com a saúde boa, nos seus máximos potenciais. Perfeito. Aí eu fui jogar voleibol, mas diga você pensa assim também, né? Sim, com certeza. Eu acho que nós temos que nos tratar, dançarinos, bailarinos, enfim, como um ser completo, né? Completo e complexo. Então, tem várias facetas e acho que todas elas precisam ser trabalhadas para a gente chegar nos nossos potenciais. Eu acho também, Isabela. Bom, Isabela, depois disso, olha só, jovem, né, com 9 anos de idade, comecei a jogar vôlei e fui jogar até os 18, sendo jogador profissional. Então, a primeira coisa que eu experimentei, assim, mesmo, foi o treinamento desportivo. E aí eu experimentei periodização, eu experimentei, assim, por anos, né, os treinamentos relacionados a todos os sistemas, as valências, as habilidades, a competição, né, o objetivo do grupo, essa coisa toda me fascinou muito desde muito criança. E aí eu fui para a faculdade de fisioterapia, né? E depois eu fiz terapia craniana em Londres, eu fui atrás, aí começou a história. Foi em 1994 que eu formei. Caramba. E aí eu fui para Londres em 94, logo depois, e eu fui fazer dança-terapia no Laban Center, que eu achava que era onde eu ia encontrar a medicina e ciência da dança.
Porque eu já tinha sido desportista, eu tinha visto a fisioterapia e eu precisava da dança para fechar o meu raciocínio do movimento. Aí eu falei, gente, é agora que eu tenho que dançar e vamos lá, e vamos pro Laban, e vamos fazer dança-terapia. Mas, olha, não gostei de nada de dança-terapia, e eu fui fazer terapia craniana, terapia crânio-sacral, que é da osteopatia. Eu trabalho muito com terapias manuais. Não achei a dança em Londres, por incrível que pareça. Caramba, que coisa. Não achei, não consegui, fui cair em outros lugares. E na terapia craniana, então, da osteopatia, esse pensamento global me fascinou também muito. Aí voltei para o Brasil e fiz Pilates no Brasil, isso em 99, mais ou menos. Aí eu me encantei com o Pilates que eu conheci em Londres. E uma fisioterapeuta falou, você tem que conhecer esse sistema, você tem que conhecer. E aí eu fui fazer no Brasil, que na Europa era muito caro, eu era estudante na época. E aí eu fui fazer com a Alice Becker, que é bailarina, né, do Castro Alves, e uma das pioneiras no trabalho aqui. E fui fazer também com um fisioterapeuta norte-americano que trabalhava com ela. E fui ver mais uma perspectiva do Pilates em reabilitação, digamos, né? Sim. Mas aí eu comecei a dançar nessa época, assim que eu cheguei de volta no Brasil, eu comecei a dançar e dancei com uns 4, 5 grupos, até hoje danço, de dança contemporânea, muito dentro da Quasar, companhia de dança, que é uma companhia goiana, onde eu moro, né? Para quem não sabe, estou no centro do Brasil, e vivenciando aquela... Para mim, o significado da dança da Quasar era muito pessoal também, né? No sentido das buscas do Henrique, que é muito internacional, Henrique Rodovalho é o coreógrafo. Mas então eu comecei a dançar e comecei a ver o que eu queria, que era a perspectiva do movimento na dança, né? A poesia, essa outra interação, a preparação, as aulas de técnica. E aí fui convidado logo para participar das aulas de técnica, da técnica para o pessoal da Quasar. Aí eu comecei, a gente começou um dia na semana com Pilates, porque eles faziam clássico. E aí, tá só clássico para dançar contemporâneo, porque o Henrique tem uma pesquisa muito própria do contemporâneo. Então eles têm que fazer a aula do Henrique. Na construção é que eles fazem a técnica do Henrique. Então a construção que é mais importante, e a técnica clássica ela traz essa base de habilidades que dá a limpeza que o Henrique gosta também, né? Ela dá direcionamento, ela dá limpeza, ela dá muitas habilidades, né? Velocidade, concentração, né? Uma forma de pensar e agir muito precisa, né? Então a gente com uma vez na semana de Pilates que era para relaxar os bailarinos, na sexta-feira. Isso com a grande amiga Cláudia Daronchi, que trabalha com ciência da dança agora na Federal do Rio Grande do Sul. E ela foi do Guaíra, ela foi da faculdade de Guaíra, ela é de Porto, mas ela morou muito tempo em Curitiba. E ela ficou muito tempo aqui. E ela foi uma das grandes responsáveis também pelo desenvolvimento de um programa de preparação e de prevenção de lesões na Quasar. Ai, que legal. Que aí a gente começou com essa história, a gente falou, então vamos. E ela tinha tido aula com a Elaine de Marcondes, ela tinha uma coisa muito bem preparada. E aí ela me ajudou bastante pra gente falar assim, não, são 2 aulas de Pilates e 3 de dança, os meninos vão fazer trabalho aeróbico, eles vão fazer avaliação todo início de semestre, eles vão fazer musculação, a gente começou a mudar um monte de coisa, assim, por exemplo, o piso. Então, no sentido assim, os meninos vão muito pro chão, então tinha que ter uma película, uma espuminha em cima do linóleo, e que era ruim para equilíbrio. E aí faz aula de balé de meia, faz aula de sapatilha, como é que são as aulas de balé, como é que são as aulas do Pilates. E aí a gente foi estudando isso durante 5 anos, a gente aplicou, e eu estudei isso na especialização que eu fui fazer na Bahia, na Federal da Bahia. E aí em dança, vendo o que eu tinha aplicado, foi uma pesquisa ex post factum. E aí a gente viu que a incidência de lesões caiu 60%. Caramba! Um elenco pequeno. Então a pesquisa não é sentida como uma pesquisa que introduz uma relevância, né? Dados assim que podem ser amplamente aceitos, mas ela apontou nessa direção. Então, tanto para recuperação, o Pilates era usado para recuperação, era usado para condicionamento. A gente tinha 3 aulas diferentes. Uma era com elástico, que era mais condicionante,
era mais inteira. A outra era para recuperação, quando eles voltavam de turnês ou estavam mais em preparos de novos espetáculos, né? Sim. Porque eles precisavam descansar. E outra era, deixa eu lembrar, uma era mais Pilates, assim, as habilidades tidas no Pilates enquanto um sistema, né? O Pilates, ele é corretivo, né? Um sistema corretivo, acima de tudo, que leva a essa dinâmica de controle mente e corpo, que ele tem aspectos tanto orientais quanto ocidentais, muito pelo trabalho com a respiração, que os bailarinos não fazem. Né? Lógico, muitos fazem, Eu a gente está falando geral. Mas, né? É muita coisa para coreografar, já ainda tem a respiração, né? Aí é muita coisa para fazer. É verdade. E você tá falando aí, acabou que eu até esqueci de falar, né? Que o tema de hoje é justamente o Pilates, né? Você já tá olha aí. dando essa super introdução aí, falando disso, que é a temática que eu escolhi justamente porque você tem toda essa experiência, esse gabarito para falar pra gente do Pilates. Eu fiz um tempinho de Pilates há muitos anos atrás, porque eu era ginasta, né? Eu era atleta de ginástica rítmica antes de entrar na dança. E eu tive algumas questões, assim, nas costas, na lombar, enfim, alguns desvios. E o ortopedista, na época, me recomendou o Pilates. E aí eu comecei a fazer e realmente senti bastante diferença, sabe? Nas dores, principalmente. Foi bem legal, tive uma experiência muito boa com Pilates. Que bom. O Pilates é essa ferramenta aí. A gente eu não consigo hierarquizar o que é bom, o que não é, né? Assim, tudo, tem muitas coisas que são boas, não tudo também. Mas tem muito, né? Depende do que você vai fazer, do que você vai dançar, de como você vai usar seu corpo, essa especificidade que a gente entende, né? Mas o Pilates, ele tem uma globalidade assim de aplicação. Porque ele trabalha muito com os padrões neuromotores, ele é um sistema acima de tudo também de organização neuromotora, né? No sentido mais do gesto, ele trabalha muito essa organização de dentro para fora e aí ele é bem-vindo por vários motivos assim diferentes. É difícil de avaliá-lo, porque como é que você avalia controle motor? Né? Você vê a gestualidade, né? Função na prática. Mas como é que vê função na dança? É subjetivo. Então, assim, complicado, os né? trabalhos na dança, eles ainda estão assim, começando. Eles são bebezinhos, os trabalhos de Pilates na dança. Sim, são trabalhos assim, de anos, porque tem uma prática de anos. O Pilates foi para Nova York em 26. O Pilates é alemão, né? E ele criou junto com a Clara, a esposa dele, o sistema dele. E ele fugiu da Alemanha, vendo que a organização nazista crescia. Ele fugiu para os Estados Unidos e ficou ao lado do balé de Nova York. E no predinho que ele estava tinha bailarinos. Ele trabalhou muito com a dança, tem uma perspectiva assim, com boxe, tem coisa de luta, né? Tem uma mistura de princípios, tem artes marciais. A própria respiração ela pode ser considerada como oriental. Então ele foi... então desde os anos 30 por ali, as pessoas já estavam, os dançarinos já estavam fazendo Pilates. Então desde os anos 30 tem 100 anos, 90 anos caramba, de prática. Sim. E as pesquisas não poucas, vão, 11. né? Olha só, não vão muito, né, pra frente, porque faz todo sentido isso. Eu não tinha parado pra pensar, mas é algo realmente meio mais difícil de ser quantificado, talvez, né? E tem os aparelhos, né? O Pilates pode ser no mat, a gente sabe que pode ser nos aparelhos. Os aparelhos, como é que você carrega? Eles são grandes, eles não cabem, sei lá, 15, 30 aparelhos, 60 aparelhos. E aí 60 pessoas fazendo contra um grupo controle. Mas enfim, as revisões sistemáticas, uma última, eu tenho até que ver a data, eu posso dar uma olhada aqui rápido. Uma revisão sistemática de uma colega nossa, que é Bergeron, o sobrenome dela, dados científicos. São 11 estudos, como eu falei, eu era de 2017. Só concluíram, então, que o Pilates na dança é eficaz para melhorar o condicionamento muscular e a flexibilidade.
foram as únicas coisas vistas por estudos que podem ser considerados para uma revisão sistemática, estudos melhores. Né? Então, somente para condicionamento muscular e flexibilidade, mas que não é eficaz para o aumento da altura do salto vertical e nem do equilíbrio. Não acharam eficácia no estudo específico de equilíbrio. Olha, eu não imaginava. Mas engraçado, Adriano, que eu estava comentando isso com meu namorado esses dias, que a ciência, né, quando a gente vai estudar alguma coisa, normalmente é porque a gente começa a observar na prática que aquilo tá dando resultado, né? Então, por exemplo, a gente tá ali, a gente vê que o Pilates, acho que tá melhorando ali a estabilidade do core, então acho que tá melhorando. Será que tá melhorando mesmo? E aí a gente vai. Então é a prática que leva a gente a estudar cientificamente esses fatos, né? Então, de repente, daqui a um tempo, quando a gente começar a observar algumas outras coisas e tiver um pouco mais de material, né, científico mesmo, e recursos para fazer, a gente vai conseguir observar que realmente na prática, não, na ciência, esses dados, né, esses resultados também são positivos. A gente pode falar, sendo bem brincalhão assim, a gente pode falar que a arte está à frente da ciência anos, né? Na verdade, já tá, porque vai mais rápido, muito porque mais, é impulsivo, são impulsos, não é nem impulsivo, é pulsional, acho que chama assim, que é tipo uma pulsão que você vai atrás dela, né? Sim, então ela aparece e a ciência vai ter que analisar, vai ter que ver, vai ter que fabricar, vai ter que testar as hipóteses. Ai, é muito lindo isso. Adoro. É mais ou menos isso mesmo. Mas coloca a gente em desvantagem. A gente está sendo muito pressionado no Pilates por conta da falta, né? A gente tem essa rede. Eu estou dando um salto agora, deixa eu ver se eu volto para a história, para a linha histórica. Então, assim, eu volto, começo a dançar e vou, já como professor universitário, já era professor da Universidade Estadual, do curso de fisioterapia, e sempre desenvolvendo trabalhos na dança. A gente teve um grupo de dança que durou 12, 15 anos, e mais prático era dançar mesmo com o pessoal da educação física. E eu aplicava Pilates como preparação, mas para quem não dançava, eram cidadãos dançantes, né? O Evaldo Bertazzi fala isso, né? Dos cidadãos dançantes. Então eu fiz isso também, então sempre com muito contato com a dança na quadra o tempo inteiro, trabalhando com os meninos. Esse projeto foi evoluindo, né? E depois, assim, de um tempo, eu fui para o mestrado na UFBA de novo, nas artes cênicas, dessa vez, porque a dança não tinha. E nas cênicas eu fui ver o que tinha acontecido, porque eu comecei a usar dicas manuais, toque, muita coisa de toque. E também muita imagem. Eu comecei a usar a imagem também para que houvesse um ganho maior. Juntamente com o Pilates, a terapia craniana me dava essa perspectiva. Porque os meninos também eram vistos pela terapia craniana. Então, a recuperação, eu costumo dizer que a recuperação, né, o processo de recuperação aí dentro da periodização, era muito feito ainda hoje eu trato muitos bailarinos, pela terapia craniana. Então, a gente conseguia outra etapa de aprofundamento. E aquilo dava muita informação para os meninos dos padrões que eles carregavam, repetitivos e de memória corporal, que estavam lesando muitas vezes. Adriano, a terapia craniana, assim, muito resumidamente, o que ela é? Sim. Ela foi criada, né, por americanos, na verdade. O Sutherland é o Steele, Dr. Steele, criador da osteopatia, e o Sutherland, um osteopata também. É uma técnica osteopática, né? Que ela prevê, então, uma mobilidade interna, que fica essa força que está no líquido cérebro espinhal. Na verdade, o cérebro não é uma bomba, mas ele produz e ele absorve. Então, você tem um fluxo, 2 vezes mais produção do que absorção. Ele tem um fluxo. E aí depois ele incha na produção, para esse movimento, depois ele esvazia e a mobilidade começa novamente. Então essa mobilidade, como a gente tem meninges, né, cobrindo esse líquido, e depois ossos, os ossos movem. Todos os ossos do corpo movem de acordo com esse ritmo.
Então você tem rotação externa, rotação interna. Para os ossos pares, húmero, una, fêmur, fêmur e etc. E para os ossos ímpares, você tem uma particularidade de ação. Você estuda cada ação, né? E os ossos do crânio se mexem na crânio sacral. Existe uma corrente que acredita nisso, isso foi registrado. Então a gente segue essa mobilidade, o trabalho é seguir essa mobilidade. Ao seguir essa mobilidade, você facilita os processos de restauração dessa mobilidade. Olha que interessante. Então, era muito interessante. Os meninos estavam dançando uma coisa, eu via o processo em andamento no sentido do que eles pesquisavam, eu participava, a aula refletia toda essa dinâmica do que precisa, do que não precisa, a aula de pilates, a gente conversava do balé que ia ser, como é que era o descanso, aí fazia crânio sacral, quem precisava de massoterapia, quem precisava do quê, as avaliações andando para ver tudo isso, né? E aí, que mais o fio da meada aí que a gente estava nessa história? Vamos voltar para a história. No seu mestrado na UFBA, se não me engano. Na UFBA. A gente foi ver que o que eu estava usando, na verdade, já eram toques diferentes e imagens diferentes do que eu havia aprendido. E suscitando uma memória de padrões para uma melhora tanto de lesões, quanto melhor condicionamento físico, como qualidade de movimento em cena. Então nós fomos ver isso, que isso aparecia em cena, isso aparecia em testes. Aí depois eu continuei fazendo isso e depois de um tempo grande, né, eu tenho um estúdio de Pilates em Goiânia, a faculdade, a Quasa, que eram todos lugares de prática disso tudo. E aí o Basileu França, que é atualmente a Escola do Futuro, Basileu França, já foi ITEGO, que é uma escola de formação profissionalizante, né, de bailarinos, de atores, de instrumentistas, de músicos. Então, na verdade, eu fui em um convite da Simone Malta, que é a coordenadora, trabalhar com os meninos com preparação poética. Ah, preparação poética. Ficou o nome de preparação poética. Que legal. Que a corporal já não dava conta do que eu queria, porque eu acho que assim, você tem que fazer trote, ou fazer corrida, ou fazer o que você quiser de aeróbico, e você tem que organizar seu corpo, você tem que pensar no ritmo, você tem que pensar em outros estímulos, né? E capacidades que você vai usar na dança. Então a musculação para mim tem que ser feita com os princípios do Pilates, tem que respirar, tem que estar todo bem. Você tem que estar na mesma linguagem, porque eu gosto também de fazer outras coisas, mas eu acho que você aproveita mais. A minha percepção é essa. Tudo você juntando todas as... Não, juntar talvez não seja a palavra certa, mas assim, conectar essas partes, né? Eu acho que você consegue otimizar muito os resultados da preparação, né? É uma potência. E os meninos gostam, porque é uma linguagem que eles falam. Então você tem essa queixa, né? A gente vai fazer musculação, a gente quer sair correndo de lá, porque já melhorou muito, porque agora eles fazem funcional, eles sabem muito mais, o pessoal sabe muito mais que antes. Nos anos 80, que você não era nem nascida, nos anos 80, Isabela... Long time ago. Long time ago, Isabela, o povo não sabia fazer nada nessa sala de musculação. É verdade. Você não tinha como ser dançarina e ir lá que você falava assim, o que eu vou fazer nessa sala? O povo não sabe fazer absolutamente nada. É verdade. Melhorou demais, assim. A gente ainda tem muita dificuldade, assim, né, do profissional que está dentro da academia de saber as especificidades dos bailarinos, né? Isso é raro, na verdade, de se encontrar. Claro. Mas hoje, felizmente, a gente tem muitos profissionais que já trabalham com isso, né? Eu sou suspeita para falar que eu adoro a musculação, né? Eu fiz a minha especialização na Universidade de Brasília em treinamento resistido. Então, e aí tudo isso eu fui pegando e tentando trazer, sabe, colocar no universo da dança. E aí a gente vê que Preparação poética, você me ajuda com esse nome. Preparação poética. Porque você fala preparação corporal, assim, quando a gente fala poética, pode ser que nem seja
que parece que é só a poesia, mas tipo assim, a poesia sai do corpo, então se eu não estiver preparado assim, no caso das artes cênicas, se eu não estiver preparado, né, todas as valências, a minha percepção, depois o meu desejo, o que eu quero, se eu tenho energia para aquilo, não sai, gente. Então ela sai com uma potência, né, muito minimizada, muito minimizada. É verdade, então, esse assim, é um conceito vamos voltar, muito interessante. Eu penso um pouco nisso, assim, mas vamos voltar, né, para eu te dar mais um panorama. Nesse meio tempo aí, entre o mestrado e o doutorado, eu conheci o Fletcher Pilates. E entre o Basileu, que eu parei no Basileu França, né? Depois você me ajuda a relembrar, hein? Foi. Paramos no Basileu França. Porque é muita história, aí a gente vai se perdendo no meio do caminho. Mas eu encontrei o Fletcher Pilates. Eu tinha feito a Polestar Pilates com a Alice, com o Brent Anderson, e encontrei o Fletcher Pilates logo depois. Eu queria, na verdade, quando eu saí da Polestar, me deu uma sacação de entender quais eram as linhas clássicas, o que as pessoas mais próximas do Joseph e da Clara, o que eles ensinavam. Porque tem essa história do Pilates, é importante também para os nossos ouvintes, aí, quem está vendo a gente, para seguir isso. O Pilates, ele é realmente assim, é muito parecido com o balé, ele é ensinado de mestre para discípulo, ainda apesar de ter deturpado, ensinar na internet, ensinar sem prática, tem muita coisa que está acontecendo, né, que baixa a qualidade do trabalho, mas ele essencialmente é um aprendizado, é de tradição oral, o Pilates. Então eu que falo para você, eu aprendi isso com tal pessoa, isso passou para mim desse jeito, isso transformou assim. Essas histórias que são as coisas maravilhosas, que são os detalhes da prática. Você sabe de movimento, você sabe o que eu estou falando. Sim. É o detalhe do movimento. É alguém, por exemplo, que faz Graham a vida inteira, que vai te contar assim, olha, só te falar que a Graham entrou e falou que o braço era daquele jeito, você já aprendeu, a outra pessoa já aprendeu. É verdade. É diferente, né? A informação, ela é carregada de história mesmo, né? Sim. De memória, de história, então isso tem que ser incorporado, né? Então, assim, eu fui atrás disso e aí eu encontrei o Fletcher. O Fletcher é uma linha do Ron Fletcher, que é um americano, na verdade, descendência irlandesa também, e ele foi um coreógrafo também, muito perspicaz pedagogicamente, um cara que entendia muito de pedagogia, um dançarino da Martha Graham, e ele trabalhou com a Alma Hawkins, que é dança terapeuta, é uma das iniciadoras da dança terapia. Então ele criou uma respiração específica, a percussiva, respiração percussiva Fletcher. Ela tem um som e tem um ritmo. Então inspira pelo nariz, solta pela boca atrás dos dentes. E ela faz um som, ela faz assim, ó. Boca relaxada. Aí faz, ó. Inzins. Exins. Aí faz, ó. Ela faz essa Tudo respiração. Tudo conectado com o movimento. Tudo com movimento e respiração. Você tem que decorar todas as respirações. Gente. Mas é babado. E é muita respiração. Babado. É muita? É muita respiração. Caraca. Essa é a base. Você fica louco. Assim, é a base. A base é a respiração. Os fundamentos que ele criou. Os fundamentos são muito interessantes. É como o corpo funciona. Tem os 3 centros dos pés, os ímãs das pernas, os parafusos do quadril, centro de força, respiração, colocação ombro, cintura escapular, colocação cabeça e pescoço. Então isso te dá a base para você se relacionar com o espaço e com você mesmo. E aí, fora isso, ele criou a toalha Fletcher Towel, que é uma toalha vermelha. Ele criou Fletcher Bar Work, que é o primeiro trabalho em pé de Pilates, na barra, que é parecido com o balé, tem muitas similaridades com o balé clássico. Sim. E ele criou o Fletcher Floor Work, que é um trabalho no chão que é muito parecido com o chão da Martha Graham. Ai, que interessante. Então, ao misturar, né, Graham, Alma Hawkins, que é terapeuta pelo movimento, Joseph Pilates, e ele também teve alguma outra influência da dança moderna, também importante. Então ele vai trazendo essas perspectivas de uma pedagogia mais centrada na respiração, né, percussiva, porque o Pilates falava, mas não ensinava muito a respiração. É uma coisa até contraditória, mas
ele foi ensinando mais e ele juntou todo esse vocabulário da dança que ele aprendeu junto com o Pilates também. Ele oferece uma versão clássica, digamos assim, bem da vivência que ele teve. Ele teve 20 anos de vivência com o Pilates e a Clara, em Nova York. Então ele traz essa perspectiva e acrescenta a história dele. Ele é um criador, né? Mas tem todos os movimentos nos equipamentos, o repertório no mat é clássico, a gente segue o mesmo exercício, é tipo uma yoga, você não muda, o básico é o mesmo, o intermediário é o mesmo, o avançado é o mesmo. Então você tem tudo isso. E aí eu aprendi isso e no meio do caminho resolvi trocar de um Pilates que eu achei que era, ou então misturar também. Sim. E também já era... eu já fazia Pilates desde 99. Então eu já estava assim há 15, 16 anos já numa metodologia que eu já dominava. E eu comecei a propor coisas assim, mas muito baseado no Fletcher, porque ele tem uma precisão bem clara, assim, e a pedagogia é muito fácil de ser entendida. As pessoas aprendem, apesar de ser uma respiração para cada movimento, elas aprendem tudo, porque ele é muito exato com a perspectiva dele. Então o Fletcher ele traz essa precisão, a articulação do corpo todo. Ele sempre trabalha muito a articulação do corpo inteiro, os dedos, o punho, as articulações todas, a coluna sempre com muita articulação do corpo todo, os pés. Que legal. Então, você acha que o método, né, o Fletcher, ele é por também ter sido desenvolvido ele era bailarino, não é? Por ter sido desenvolvido por um bailarino, você acha que ele é mais interessante ainda do que o Pilates tradicional como uma forma de preparação? Quase todas as linhas tradicionais, digamos assim, esse termo está super desgastado, a gente não fala evoluído, nem tradicional, nem contemporâneo. A gente está achando que o Pilates é um só, mas cada um tem as suas características, tem escolas diferentes, igual o balé. Sim, é o balé verdade. russo, é o balé inglês, é o balé cubano, mas todos são bons para diferentes coisas, né? Então, assim, no Pilates é a mesma coisa. E os discípulos que levaram as melhores escolas são discípulos dançarinos. Quase todos são dançarinos. A linha clássica, dita clássica, que é a mais... que diz que mantém o que o Joe criou, e a Clara, ela é de uma bailarina que foi do New York City Ballet. Então ela é mais assim, ó, um pouco. Sim. O Ron era a Martha Graham, da dança terapia, ele era coreógrafo. Ele é um pouco mais, ele tem mais torções, ele tem contrações, ele tem articulações diferentes, ele propõe um pouco uma diferença de abordagem. E aí você vai para as outras, né, Kathy Grant, que é também uma linha de alguém que trabalhou... A gente respeita todas as linhas que vieram dos discípulos primeiros. Do Pilates, né? Esse é o pensamento. Então você tem que aprender com esses caras. E aí todos são bons para dança, porque quase todos eram bailarinos. Então eles sabem fazer o corpo dançar, ter fluidez, entendem, né? Na prática, e conexão. Né? Como é. Perfeito. E Adriano, falando da respiração percussiva, né? Você fez um trabalho bem interessante com a respiração percussiva que trouxe alguns resultados na força muscular, não é? Na coordenação. Como você pode contar um pouquinho pra gente como foi esse estudo? Eu posso, queria estar com ele aberto aqui para contar mais detalhes, mas eu vou contando o que eu lembro. Claro. Mas eu conto o que eu lembro, porque a gente vai fazendo muita coisa e vai esquecendo um pouquinho. É verdade. Vai fazendo muita coisinha. Mas o que a gente fez com a pesquisa que a gente fez com a respiração percussiva, ela foi aplicada em adolescentes do Basileu. A gente tem 2.500 bailarinos no Basileu, para você ter uma ideia. Caramba, então, desde tudo 5 isso. anos de idade até adultos. Gente, legal. É um campo de estudo assim privilegiado, né? Tem isso tudo para a gente brincar de ciência até, né? Ter prazer, mas também construir coisas interessantes. E aí a gente aplicou os fundamentos Fletcher. Nos fundamentos, né, são 12 fundamentos, tem a respiração percussiva, é um deles. E a respiração está em todo o trabalho. Na verdade, o fator principal era realmente a avaliação da função respiratória. A gente usou cirtometria,
né? Então, as medidas do tronco, axilar, umbilical e tifoidiana, na ins e na exalação, para ver se existia diferença no começo da aplicação do protocolo e no final da aplicação do protocolo, né? Se não me engano, foi um quase experimental, não foi experimental. A gente não tinha grupo controle, a gente só teve esse grupo experimental mesmo. E aí, o número, eu não vou me recordar, acho que são 15 pessoas, 14 pessoas, não me lembro. Mas a gente, então, além disso, nós vimos a função respiratória por aplicação de um instrumento. Agora eu não vou lembrar o nome do instrumento. Olha, depois eu ponho, né, pra gente. Foi, se eu não me engano, o Breathalyzer. Breathalyzer é um que é do Pilates que ele parece uma... ele é um V, tipo um bodoque, sabe o estilingue? Sim. Bodoque ou estilingue. Só que ele tem uma ventoinha desse lado e tem aonde soprar desse lado. Então você sopra aqui e faz essa ventoinha andar. Ai, e aí a gente mede legal. o tempo exalatório. Mas ele não é validado, é um instrumento prático. A cirtometria ela é validada, mas ela é questionada. Mas ela ainda é tida como uma das medidas aí possíveis para verificação da função pulmonar, da capacidade respiratória, né? Ela é tida como um padrão interessante para ver. E a gente usou um outro aparelho. O aparelho ele media a força dos músculos ventilatórios. Isso aí que eu estou esquecendo o nome desse aparelho. Sindex, não é? Sindex. Isso. Não sei se é esse, hein? Depois eu tenho que ver. Menina de Deus. Acho que é isso mesmo, é Sindex. Acho que é esse mesmo. Então, na pra verdade, medir força muscular e inspiratória. E a gente verificou que tudo mudou para melhor. Olha só. A força, a coordenação, que a gente viu os fundamentos, porque tinha uma prática, uma avaliação subjetiva, se não me engano, a cirtometria. Mas aí você pergunta, 2.500 bailarinos, professores distintos, muitos com formação específica, outros não, porque são bailarinos e vão dar aula, até porque são os melhores, e aí logo vão dar... Aquela tradição do balé também, que é possível, não é uma coisa condenável, mas você tem também uma capacidade de elaboração científica menor, reduzida. Né? E aí você pergunta se todo mundo usa respiração nas aulas. Ainda não. Isso é um projeto daqui a 20 anos. Porque são vários trabalhos, né? Não é só mostrar ali, infelizmente, né, que pode funcionar e tudo mais, mas é todo um trabalho de conscientização e acho que principalmente dos professores, porque os alunos, né, os bailarinos ainda têm o professor muito como a referência que não pode ser questionada e tudo mais. Então, eu acho que esse trabalho de conscientização dos professores é super importante para conseguir passar adiante, né? Sim. A gente tem um Pilates todos os dias para os meninos, assim. Diferentes turmas, diferentes maneiras. Tem um técnico em dançarino contemporâneo, parece que em clássico também. E os técnicos têm Pilates também. Então eles já aceitam, eles têm equipamento de Pilates. Isso é uma raridade. Dentro da escola? É estadual, é gratuita, pra você ter uma ideia. Gente, olha só que incrível isso. É do estado de Goiás. E aí a gente tem essa formação de profissionais que estão em várias companhias no mundo inteiro. Então a gente tem vários meninos dançando em vários lugares. E os meninos ganham muito concurso, vai muito para concurso, são elogiados tecnicamente. A gente tem uma situação muito privilegiada. Nós temos 3 professoras, uma russa de clássico, uma cubana e uma que faz British, que faz britânico. Os meninos têm aula das três formas. Gente, olha só. E as duas dançaram nos respectivos balés de Cuba, da Rússia. Tem uma experiência assim, incrível. São professoras maravilhosas. Então nós temos um celeiro, assim, só que assim, o Pilates está lá dentro, a gente trabalha com a pesquisa que dá. Agora a gente está fazendo um trabalho com atividade aeróbica, a gente vai colocar um HIIT no meio da aula de dança. A gente vai fazer um adágio longo. E é 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Nossa, eu amei esse projeto.
nós estamos com a pandemia aí, estamos para coletar. Aí a gente vai aplicar o DAFT, que é aquele Dance Aerobic Fitness Test. Teste específico. A gente já aplicou pra dança. no piloto. Os meninos querem morrer fazendo aquele DAFT. É difícil pra caramba. Ai, gente, é mesmo. Caramba, que legal isso. Engraçado que tem a Monique Hoffman, ela tá se formando agora na Faculdade de Educação Física. Foi minha aluna, não, ela ainda é minha aluna, mas agora, como ela se interessa, ela é bailarina, ela se interessa super por essa área, né, de preparação para os bailarinos e tudo mais, e ela tá fazendo o trabalho dela justamente com o HIIT, trabalho de conclusão de curso, com o HIIT para bailarinas. E você precisa me apresentar a ela. Eu vou te apresentar, ela vai ficar muito feliz. Eu vou gostar também demais. Não, e é um trabalho, assim, super legal, que eu acho, nossa, eu adoro o HIIT, acho que é muito interessante, cara. Uma das saídas, porque talvez não vai lesar tanto igual um aeróbico contínuo de muito tempo. Poderia, às vezes, e mais lesar, específico, né, Adriano? Específico. Né? Você consegue colocar ali um HIIT com movimentos que são mais parecidos, né, com a dança. É incrível. É muito legal. Mas olha, pra gente tá acabando nosso tempo, hein, Dadinha? Isabela, nós temos que conversar, são dias. Vários dias de conversa. É difícil aqui. Eu tenho aqui agora algumas perguntinhas, que algumas delas a gente já vai respondendo. É uma sessão de verdades ou mentiras que eu sempre deixo aqui pro final. E algumas a gente já cata no ar, né? A primeira delas, por exemplo, é que para bailarinas o Pilates não ajuda a aumentar a flexibilidade. É verdade ou mentira essa afirmação? É mentira. É mentira que eu lembrei lá da revisão. É mentira, a revisão já traz isso, aumenta a flexibilidade para bailarinos. Eu acho que foi de cadeia posterior, disco tibiais, eu acho, que foi verificado, sabe? Agora, na prática, vamos às informações anedóticas, né? A prática, ela mostra isso também, porque o Flat Pilates, ele tem bounces da Martha Graham. Os bounces hoje, você sabe que são essenciais para os alongamentos por causa das fáscias. Então, na verdade, né, chegou essa conclusão lá, a arte já está fazendo bounce lá atrás. E a ciência foi ver que o bounce agora é ótimo para as fáscias. Então você tem isso. Além disso, você tem um trabalho de mobilidade, porque o Pilates isso foi visto no plié, Grand Plié, no Reformer. Reformer é aquela caminha que tem umas molas, que a cadeirinha vai e volta, assim, um carrinho que desliza. Então o bailarino deitado fez vários Grand Pliés ali. Tem uma barra de pés. A barra de pés foi bastante elevada. Então a amplitude de movimento do Grand Plié foi muito maior do que a amplitude natural do seu Grand Plié. Então, isso te dá mobilidade. Você não está lá alongando passivo, né? Sim, é mobilidade. Não é isso. O Pilates tem pouco alongamento passivo, o Pilates. Por incrível que pareça, as pessoas acham que tem muito. Elas acham que é para alongar, para relaxar. E na verdade não é uma cocontração danada, é um trabalho de alongamento mais ativo. Mas então é mentira. É mentira. E é mentira, viu, gente? E é justamente que a gente precisa desse trabalho de flexibilidade, né, ativa, porque eu vejo muita gente na dança, assim, as bailarinas mais novas principalmente, que querem fazer o grande car e tudo mais, e isso é super legal realmente, mas ali na hora de dançar não é esse tipo de flexibilidade que você precisa, né? Bom, muito importante saber disso. Sim. Uma outra afirmação aqui, que o Pilates, ele substitui a fisioterapia em casos de reabilitação. Errado. Mentira também. Não dá para substituir, não dá para substituir nada, porque são coisas muito distintas, né? O Pilates até tive uma discussão interessante esses dias, assim. Tem uma coisa assim, se está lesado é Pilates para reabilitação, é com fisioterapeuta. E se não está lesado é com instrutor de movimento, com bailarino, com professor de educação física. Na verdade, me questionaram, eu não tenho essa ideia, não foi eu que passei essa ideia, outra pessoa falou isso. E aí, essa pessoa contou para mim, falou, o que você acha? Porque o Pilates ele foi usado
as histórias do Pilates são quase todas de pessoas que estavam machucadas e que foram buscar no Pilates um alívio para seus machucados. Sim. Então, não eram fisioterapeutas e eles contribuíam para a organização global do corpo que levava à organização daquela lesão. Não era fazer fisioterapia na lesão. Eles não faziam. Então, por exemplo, o Ron Fletcher, ele foi para o Pilates, era sempre indicado pelos bailarinos. O Pilates está fazendo alguma coisa, tem uns alemães meio doidos, umas máquinas meio estranhas, mas eles sabem muito do corpo. Tem muito bailarino fazendo reabilitação lá. Vai lá ver seu joelho. O Ron machucou o joelho. Estava injetando corticoide no joelho para dançar. Nossa. E aí ele vai, e na primeira sessão o Pilates fala para ele deitar na máquina de plié, que é o reformer, e fazer plié 45 minutos. Ele ficou fazendo plié. Gente... E então, assim, a abordagem dele, ele era um gênio no sentido de saber o que o corpo precisava. Era impressionante. Tem uma história, assim, que desde a mãe dele, que ele viu a mãe falecer, então ele começou a ficar muito atento com essa coisa de anatomia. Ele ganhou um livro de anatomia do médico que cuidava da mãe dele. Então ele foi estudando para ver funcionamento corporal. Ele perdeu 2 irmãos. Tem uma história muito grande. Caramba. E ele sabia muito sobre movimento. Então é impressionante o que ele conseguia fazer. Então, tipo assim, fisioterapia é fisioterapia, é um profissional. O profissional de Pilates atualmente, uma das lutas mundiais é para o profissional ser um profissional independente. Então, você ter professor de Pilates é uma profissão. Que legal. É diferente de educação física, de dança, de fisioterapia. Então, na verdade, não. Tem fisioterapeutas que fazem Pilates, tudo bem. Tem professor de Pilates que vai dar conta lindamente de reabilitar sem nem falar em lesão. Então, assim, que seja unido, né? Ser único com um médico, ser único com a fisioterapia. Eu acho que a união é que faz isso andar, mas não é fisioterapia, não. Achei muito legal essa sua fala, Adriano. Antes de falar a nossa última aqui, achei muito interessante essa sua fala. Às vezes a gente fica um pouco assim, né? Fisioterapia não, mas sei lá, reabilitação é com, sei lá, com Pilates, ou reabilitação é com isso, ou então preparação física é com isso. E é muito legal ver você falando dessa união e tudo mais, porque eu acho que hoje, principalmente, a gente vê muitas picuinhas assim, né? De é meu, e na realidade isso não ajuda, né? O que ajuda é a gente distribuir, compartilhar o conhecimento com todo mundo para ter, que não precisa ninguém ser especialista em nada, mas pelo menos saber discernir, olhar alguma coisa e ver, olha, isso parece interessante para mim, isso não é. Então, gostei bastante. Diálogo, né? A gente tem que dialogar mais. A nossa área é sempre muito... falei no começo que adoro o trabalho que você faz, que vocês dialogam muito bem. E aí trazer informação, porque hoje em dia, né, as comunicações estão muito mais disponíveis, né? Então as pessoas podem se iluminar mais um pouco, porque não é que não tenha responsabilidades partilhadas, né? Cada um tem a sua especificidade, mas tem um campo em comum que também tem um trabalho em comum, né? E eu acho que esse trabalho em comum é difícil. Olha, no Basileia, com esse tanto de gente, é difícil, não é fácil você sabe disso. Ainda mais, olha, numa escola profissionalizante. Então, cada bailarino ali está lutando por um espaço de profissionalização. Então, mesmo que eu te ame, Isabela, eu vou querer ir para a companhia e vou querer que você fique. Se tiver uma vaga, eu vou querer que seja eu. Então, tipo assim, te amo, mas estamos competindo, somos amigos. Então, tipo assim, tem uma competitividade também nesse mundo nosso da dança, né, cênica, né, da dança profissional, que você tem que criar laços interessantes, porque é muita exposição também, né? Você trabalha tão profundo nessa manipulação de sentidos em cena, que se você não tiver ternura também, né? Se você abandonar a ternura,
E isso quer dizer para a equipe, isso quer dizer entre os bailarinos, isso quer dizer com a direção, isso quer dizer com o Estado que dá o dinheiro para a gente tem que explicar para eles qual a universidade da onde eu venho. Eles acham às vezes que eu sou louco. O que eu estou fazendo na dança? Adriano nem fisioterapeuta que trabalho que é ele, não sei que trabalho que é esse que ele faz, né? Eu tenho muito apoio, eu tô brincando assim porque tem muitas coisas que acontecem dentro desse cenário nosso que até está sendo muito questionado. Pode ser uma área de crueldades, né? Porque trabalha o corpo no máximo do seu potencial, e o corpo historicamente, né, para ele chegar nesse máximo de potencial, ele tem que sofrer, né? Ele tem que sofrer, ele tem que chorar, ele tem que descabelar, ele tem que sangrar, ele tem que ter competição, Então isso é um histórico assim da humanidade, não só na dança, e que a gente encara de frente. A gente encara de frente. Entrar nesses ambientes, você tem que ter muita ternura, entrar tipo um passinho de cada vez, né, não? Exatamente, com calma, Passo, pouco a pouco. Plié, primeiro plié, depois tandi, depois você começa a transferência, depois você faz os passeios. Não tem jeito de você virar outra coisa, né? É verdade. Bom, pra gente terminar então, uma última afirmação aqui, que é: Pilates não é recomendado para crianças. Então, também é mentira, hein? Mas Só é parcial mentira. essa. Mais ou Só menos. mentira, mas essa é parcial. Com isso acontece o seguinte: tem livros que falam a partir de 11 anos, 12 anos de idade. Que é quando você tem, né, uma faixa de atenção maior. É quando normalmente começa o balé também, né? Que você vai começar técnica mesmo. Você começa baby class aos 5 anos, mas técnica mesmo, Mais você vai pra começar frente. com 11, 12 anos, um pouquinho maior, né? Então, assim, tem isso, mas ao mesmo tempo tem toda uma perspectiva. O próprio Pilates deixou de ensinar às crianças a metodologia dele. Então ele falava: se as crianças forem ensinadas, não vai precisar de hospital, de manicômio, todo mundo vai saber se cuidar, todo mundo vai ter saúde. Então existem iniciativas, por exemplo, o Fletcher, a central em Tucson, no Arizona. Então existe uma iniciativa no estado, das escolas estaduais, que são gratuitas também, delas oferecerem Pilates. Eles estão conseguindo oferecer Pilates para 5 anos de idade em diante. Caramba, que legal! E o Pilates que eu aprendi, que era para crianças, chamava até... Como é que chamava, gente? Baby Pilates não era, não. Chamava Kids, Pilates Kids. Eu já vi falar. Ai, que eu já legal. vi falar. É eu uma abordagem um pouco dois. mais lúdica, talvez? Ele é válido demais, é uma pesquisa linda. Agora, também o Pilates, na sua essência, aquela prática cotidiana, daqueles mesmos exercícios, como se fosse uma Ashtanga Yoga, que você vai e pratica série 1, série 2, série 3. Isso aí também funciona. Caramba. Porque te dá foco, porque os exercícios eles se complementam, porque cada dia você vai mais, trabalha com a concentração da criança, trabalha com essa coisa delas também disputarem uma com a outra ali, uma coisa de vai mais, vai menos. Elas se engajam. Então também tem essa possibilidade que para mim foi uma novidade por agora. Interessante, assim. sim. Muito bom. Então é um sistema aplicável também nesses casos. Nessa Agora eu quero faixa falar da etária. rede rapidinho. Isabela, nós precisamos falar da rede. Sim, vamos falar da pra rede. terminar, Ai, olha aí, propaganda. gente. Propagandíssima, maravilhosa. É o Guia de Medicina e Ciência da Dança. Aí o que acontece? Depois do doutorado, rapidinho, no Basileu, veio um fundo do Newton Fund, que é britânico, para intercâmbio de doutores, pesquisadores doutores, britânicos e brasileiros. A gente conseguiu, fez um evento em 2016, por volta de 50 pessoas entre brasileiros e britânicos, e começou uma parceria com instituições muito importantes. Por exemplo, a UEG, onde estamos nós, Universidade Estadual de Goiás, a UFG, que é a federal, que tem dança, o IFG, que tem dança aqui também, a Unicamp, o UFG de Brasília, isso tudo os institutos de dança, de educação, a USP, tá dentro, a Uninove, também, Educação Física da Uninove, tem várias instituições, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que juntamente, então, com britânicas, aí você tem Centro Nacional de Medicina e Ciência da Dança,
Hospital Britânico de Ortopedia, Hospital Real, Trinity Laban, Royal Ballet, Birmingham Royal Ballet, Laban, já falei, eu acho. Você tem várias instituições, você tem One Dance UK, que é uma instituição que agencia os bailarinos. Então, isso tudo, a gente foi conversando e foi intercambiando, escrevendo, pesquisando, tendo contato. E aí lançamos esse livro agora, nesse ano, depois de uma conferência de 2016 e muitas trocas, né, com 23 autores sobre o que a gente considera existir atualmente, um guia, né, um pedaço da medicina e ciência da dança. É uma publicação bilíngue, ela está na Amazon e está também, a gente vende físico livros. Vocês entram no Instagram, me chamem, eu mando, a gente manda e fica tudo organizadinho. Gente, o contato do Adriano tá aqui para vocês, não deixem de conferir esse livro. Eu tava aqui falando pro Adriano antes da gente começar que eu infelizmente não consegui comprar o físico ainda, né, porque eu tô aqui em Portugal, então ficou meio difícil a logística, mas para quem também tá nessa mesma situação que eu, tem o e-book Kindle, né, lá na Amazon. E, cara, é incrível, gente. Vocês realmente vão gostar demais. É muita informação organizada ali, né? Então, vocês estão de parabéns com o trabalho. Obrigado. Tem uma base boa ali, sim. E é o primeiro desse fruto, um fruto legal dentro de tantos que a gente está vendo acontecer. Agora tem a Bárbara com os bastidores, tem um congresso gratuito, lindo, que vai ter. Tem muita gente na nossa área, eu já falei tanto do seu trabalho, é lindo. Então isso aí é uma porta de fortalecimento, né, para o nosso trabalho, que nós consigamos ter essa força de instruir, de seguir adiante. E uma coisa assim, acho que a minha fala final, você até pediu uma fala final, mas de Pilates, mas na verdade eu vou falar mais geral, qualquer coisa você me pede outra, mas eu acho assim, a dança, né, nesse processo inteiro da fisioterapia que eu vivencio tanto, da educação física, da dança, os profissionais da dança são tão subjugados, ou então que eles têm um amor próprio tão pequeno, né, no sentido assim de que tudo precisa ser tão perfeito, ou então não sou capaz, não sou aceito nesses lugares científicos, ou então nos lugares do próprio Pilates, né, às vezes eu não posso, eu não sou da fisioterapia, não sou. Então assim, minha mensagem é muito assim de empoderamento desses profissionais que são os verdadeiros assim, digamos, poetas mesmo do movimento, né, e que tem tanto a oferecer no sentido da relação com a ciência, porque sabem fazer essa máquina. É horrível falar do corpo máquina, então falar do corpo, saber o corpo orgânico, né, chegar aonde é necessário. Então que o casamento das áreas é muito perfeito, que os cientistas tenham abertura, né, para discutir medicina da dança, e para ter calma com o poético também, porque o poético ele vai correndo, a ciência vai atrás. Não é que a gente está atrás, eles acham que a gente está atrás muitas vezes porque a gente não sabe justificar, mas eles vão ver uma performance, eles não sabem, eles saem bobos com a gente, né, também. Tem uma troca muito interessante, mas que seja uma troca, né? Acho que minha fala é muito disso. No próprio Pilates isso acontece muito, na dança. Perfeito. Então que a gente se integre. Amei, gostei muito, muito mesmo disso. Obrigado, porque Isabela. às vezes é algo que até eu mesma assim tenho também que me desconstruir, porque apesar de entender toda essa multidisciplinariedade, às vezes é difícil da gente mesmo, né, ter essa abertura e de conseguir conversar com todos. Então gostei demais dessa mensagem final. Quero agradecer muito você, Adriano. Estou feliz demais com o nosso papo. Estou assim, muito realizada de poder conversar com você. Parabéns demais pelo seu trabalho. Saiba que você faz muita diferença em tudo assim, na dança, e com certeza
ou você enfim, todas as pessoas que estão incluídas nessa rede de trabalho fazem toda a diferença pra gente, né? E principalmente pra gente que tá começando, assim, a minha geração, né? Mais nova um pouco. Então, é muita inspiração e, assim, eu já falei aqui algumas vezes fazendo esse podcast, tá sendo incrível pra mim, porque você falou aí de alguns nomes e eu trouxe aqui essas pessoas, então... pra mim é muito incrível, quero agradecer demais, mais uma vez, já falei isso um monte de vezes, né? Mas é isso, tô feliz demais, obrigada, viu? Tá muito bonito, você comunica super bem, eu acho que tem que ir avante, esse projeto é lindo, e boa sorte no seu mestrado também, a gente vai recebendo as informações, vamos dialogando, tem muita coisa para fazer. Combinado. A gente consegue. Combinado. Gente, para todo mundo que está nos escutando aí até agora, também meu agradecimento. Não deixem de acompanhar o trabalho do Adriano. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição tudo que a gente comentou aqui, o link para os artigos, o link aí para vocês comprarem o livro, contrato do Adriano, para vocês acompanharem o trabalho, pedirem o seu livro físico também. E é isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe de se inscrever agora, tá? Curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, vamos fazer essa informação girar. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigadão, gente. Obrigado. Um beijo. Obrigada, Adriano. Beijo. Tchau. Obrigado. Tchau.